Caros irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, superintendente-geral da Escola Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e você está no programa EBD em Síntese. Este programa é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico por meio da Superintendência-Geral da Escola Bíblica Dominical. Este programa vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertadora FM 96.3, TV AD e no nosso canal no YouTube AD Mossoró Oficial. Nós estamos neste terceiro trimestre do ano de 2023, estudando lições bíblicas temáticas, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nós hoje vamos estudar a terceira lição que será estudada no dia 16 de julho de 2023 em todas as nossas classes de escola dominical nas nossas congregações. O título da lição de hoje é O Perigo do Ensino Progressista. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E a verdade prática da nossa lição de hoje afirma o seguinte: os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. Esta verdade prática resume muito bem o perigo do ensino progressista que nós vamos estudar hoje na nossa lição, tendo como leitura bíblica em classe o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 9. E por falar nesse texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante, gostaria de apresentar para vocês o meu livro Depravação Total, um retrato da natureza humana com base em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Este livro eu publiquei pela editora Reflexão há 5 anos atrás, e neste livro eu discorro sobre as características das pessoas dos tempos difíceis e trabalhosos dos últimos dias. 18 características. Então, nesses dias nos quais estamos vivendo, que são os últimos dias e dias que antecedem a volta de Jesus, a Bíblia diz que os homens serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, jactanciosos, soberbos e obscurecidos pelo orgulho, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, hedonistas e religiosos hipócritas. São 18 características das pessoas que vivem nesses tempos difíceis e trabalhosos nos quais estamos vivendo. Meus irmãos, a nossa lição de hoje tem esse título, O Perigo do Ensino Progressista, mas eu gostaria de chamar a atenção aqui dos irmãos, principalmente quem é professor, superintendente da escola dominical, que o foco da nossa lição de hoje não é um foco político. Nós não vamos trabalhar esses conceitos de conservador e progressista segundo as ideologias políticas. Então, esse termo progressista, progressismo, ele possui vários significados, mas na nossa lição de hoje nós vamos trabalhar a parte do significado religioso, E é importante nós termos cuidado para que na nossa aula de escola dominical, lá na nossa classe, não seja transformada em um debate político, onde vai se enfatizar partidos políticos, candidatos políticos, e trabalhar a questão de polarização política. Vamos nos conservar no foco da lição, que é a respeito do perigo do ensino progressista. É importante nós entendermos que
esse cristianismo progressista, objeto de estudo desta aula de hoje, é um movimento religioso multifacetado. Existem vários cristianismos progressistas, vários cristãos progressistas se apresentam com diferentes características. Não é um movimento monolítico, uniforme, ele é multifacetado. E esse cristianismo progressista é oriundo da mistura de liberalismo teológico com marxismo cultural da nova esquerda americana, mais o relativismo pós-moderno, cujos adeptos, ou seja, os cristãos progressistas, assumem uma postura crítica e revisionista da ortodoxia cristã e da missão da igreja. Então, os adeptos desse ensino progressista são crentes que adotam essa postura sempre crítica, revisionista, de ataque da ortodoxia cristã e da missão da igreja. Por isso que a gente precisa estudar bastante o que é que eles ensinam, o que é que eles fazem, para poder refutá-los de acordo com a palavra de Deus, lembrando sempre que a nossa apologética deve ser feita com amor e com verdade e amor. Então, uma coisa não pode ser dissociada da outra. É importante nós entendermos que a queda do cristianismo bíblico para o cristianismo progressista, ela é gradual, ela vem aos poucos. Acontece muitas vezes de irmãos e irmãs, realmente crentes, salvos, começam a abraçar ensinos progressistas e começam a se afastar da sã doutrina, começam a se afastar do cristianismo bíblico e histórico. O cristianismo progressista, como eu já disse, ele é um movimento multifacetado, e ele adota várias posturas heréticas e antibíblicas, como, por exemplo, as que eu vou citar aqui. Primeiro, é muito comum a gente observar entre os cristãos progressistas que, embora eles saibam que as igrejas locais e as organizações religiosas tenham virtudes e defeitos, o cristão progressista, geralmente, ele adota uma postura crítica seletiva. Ele olha para a igreja, olha para as organizações religiosas, olha para a liderança da igreja com esse olhar de crítica e de suspeita, e só enxerga defeitos nas igrejas, só enxergam defeitos nas organizações religiosas e até mesmo supostos defeitos que acreditam existirem nas igrejas. E os cristãos progressistas nunca enxergam as virtudes da igreja, nunca enxergam as qualidades da igreja, nunca elogiam as virtudes da igreja. Usam as redes sociais e os comentários e os debates individuais para poder falar mal da igreja, para denegrir a imagem das igrejas, das organizações religiosas. O cristianismo progressista, ele tem como alvo principal os crentes insatisfeitos com suas igrejas e os desigrejados. Então, o alvo principal é arrebanhar e fazer a cabeça de crentes insatisfeitos com suas igrejas locais, com suas denominações, e também aqueles que já abandonaram as igrejas, que não estão congregando em nenhuma igreja, os chamados desigrejados. Os adeptos do cristianismo progressista, eles, na sua crítica seletiva, eles não agem como profetas de Deus, cujo objetivo é chamar o povo ao arrependimento e à conversão ao Senhor e à restauração do povo. Pelo contrário, os cristãos progressistas, eles agem como desconstrutores de igrejas que atuam constantemente para dinamitarem, implodirem as bases e colunas das igrejas bíblicas tradicionais e formar, por exemplo, a chamada igreja emergente. Então, eles agem numa atitude de desconstrução, de desmantelamento das igrejas, para
formar, a partir dos escombros das igrejas tradicionais, a chamada igreja emergente. Por falar nisso, um dos pais desse cristianismo progressista é o Dan Kimball, né, que publicou um livro chamado Igreja Emergente, inclusive é traduzido aqui para o português. Mas também vale lembrar que um teólogo, o D.A. Carson, ele escreveu também um livro refutando essa igreja emergente. Os cristãos progressistas e o cristianismo progressista têm uma tendência universalista e eles não encorajam seus adeptos à evangelização e plantação de igrejas. Eles não encorajam a evangelização, acham que isso é colonização e até mesmo, porque eles adotam muito essa postura universalista e ecumênica. Os cristãos progressistas, eles estão infiltrados dentro das igrejas para subvertê-las a partir de dentro, como um cavalo de Troia, para querer acabar com as igrejas. A relação de muitos cristãos progressistas com a igreja muitas vezes se assemelha à relação parasita-hospedeiro. Ele não trabalha para a igreja crescer, ele não trabalha para a igreja ser edificada, mas trabalha para implodir a igreja, para acabar com a igreja, para poder, assim, sugá-la e dinamitá-la por dentro. O cristianismo progressista, ele deturpa a doutrina bíblica do pecado, enfatizando mais o pecado social que o pecado individual. E como seus adeptos têm essa tendência universalista, eles não pregam a necessidade das pessoas se arrependerem dos seus pecados e crerem em Cristo como uma condição indispensável para essas pessoas entrarem no reino de Deus e se livrarem da condenação eterna do inferno. Prega uma porta larga, um caminho espaçoso, que cabe tudo e de qualquer jeito, e tende ao universalismo e parece que é politicamente incorreto falar que o homem é pecador, que ele precisa se arrepender dos seus pecados e que só Jesus Cristo perdoa e salva o pecador e que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Meus irmãos, chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer um intervalo. Rapidinho a gente volta para continuar o programa. Não saia daí, continue conosco. Amém, meus irmãos. Estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese deste dia, estudando hoje a lição de número 3, lição que tem como título O Perigo do Ensino Progressista. A nossa verdade prática resume muito bem a nossa lição e diz assim: os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. Então, outra característica dos ensinos progressistas é que o progressismo cristão ele possui aversão aos termos ortodoxia e sã doutrina. Essas palavras não soam bem, não são muito bem-vindas no vocabulário progressista, porque eles acham que existem várias ortodoxias, acham que falar de sã doutrina é uma coisa muito forte, e por meio de sua hermenêutica da suspeita e de suas ações de desconstrução, os cristãos progressistas agem diuturnamente para redefinir, ressignificar e reinterpretar muitas doutrinas bíblicas fundamentais, a fim de construir uma ortodoxia generosa e mais palatável ao homem moderno. Então, são ações de desconstrução, de manipulação da interpretação bíblica e solapando a verdadeira ortodoxia, uma erosão da ortodoxia, uma corrupção da fé e construindo uma ortodoxia generosa, amorosa, palatável aos ouvidos do mundo e dessa sociedade pós-moderna que tem comichão nos ouvidos e não aguenta ouvir
a verdade da palavra de Deus. Inclusive, um dos pais da igreja emergente, o Brian McLaren, ele publicou um livro chamado de Ortodoxia Generosa. Embora a Bíblia seja um livro divino e humano, nós sabemos disso, os cristãos progressistas enfatizam mais o lado humano das Escrituras. Fala mais que a Bíblia é um livro religioso que registra as narrativas e experiências religiosas do povo judeu e cristão ao longo da história, etc. E não enfatizam o lado divino das Sagradas Escrituras. Por isso, por ser um livro divino, a Bíblia é a nossa única regra infalível de fé e prática e a autoridade final na vida do cristão. Mas, porém, os cristãos progressistas ressaltam muito a questão da humanidade da Bíblia, tem a Bíblia mais como um livro humano, que não é a palavra de Deus é Jesus, a Bíblia não é a palavra de Deus. Às vezes acusam os cristãos ortodoxos, bíblicos, de bibliólatras. Nós não adoramos um livro, nós adoramos a Deus, que se revelou ao homem através das Escrituras. Então, nós servimos a Deus e temos compromisso com Deus e com a palavra de Deus. Então, o cristianismo progressista encara muito a Bíblia como apenas um livro religioso, uma literatura religiosa. E ao se excederem em sua exegese, os cristãos progressistas descambam muitas vezes para a heteroexegese e a heterodoxia, produzindo assim muitas heresias. É comum nos círculos progressistas eles semearem nas pessoas, no coração das pessoas, mais dúvidas nas Escrituras do que convicção na Bíblia, que é a palavra de Deus. Trabalha muito com a dúvida, trabalha muito com essa incredulidade, com questionamento. Os cristãos progressistas também costumam manipular erradamente a afirmação de que Jesus é a chave hermenêutica. É bem verdade que Jesus é o centro de todas as Escrituras. Porém, essa afirmação ela é manipulada, com o objetivo de rejeitar os ensinos apostólicos que condenam muitos pecados socialmente aceitos nesta era pós-moderna. Então, muitas coisas que os apóstolos ensinaram, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, apóstolo João, principalmente apóstolo Paulo, eles combatem muito e querem fazer um cano dentro do cano. Com essa história que Jesus é a chave hermenêutica, querem dizer, em outras palavras, na prática, como que a palavra de Deus é só aquilo que está escrito em vermelho em algumas Bíblias lá nos Evangelhos, porque foi Jesus quem falou, e o resto não é palavra de Deus. Mas a gente crê na inspiração verbal e plenária de todas as Escrituras. Todas as Escrituras, os 66 livros da Bíblia, são inspirados por Deus, foram soprados por Deus e é a palavra de Deus. Todos os livros da Bíblia, todos os capítulos e todos os versículos da Bíblia são igualmente inspirados. Então, como tem alguns ensinamentos apostólicos que são intragáveis, que são rejeitados por esta sociedade pós-moderna, os cristãos progressistas tentam ressignificar, dar uma interpretação diferente, falar de um suposto contexto diferente e tal, para querer adaptar as Escrituras ao comportamento moderno, criando assim um cano dentro do cano. Enquanto a Bíblia ensina que a verdade deve andar de mãos dadas com o amor, conforme Efésios 4:15, e que a Bíblia também ensina que o amor se alegra com a verdade, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 6, o amor, ele se alegra com a verdade. Os cristãos progressistas ensinam um amor estranho que é conivente ao pecado.
enfatizam demais o amor, é muito amor, parece até que ama mais as pessoas do que Deus, mas é um amor estranho, que não reconhece a existência do pecado, não denuncia o pecado, não avisa ao pecador que ele está no estado de pecado, numa condição de pecado e que precisa do novo nascimento. Quando eles dizem, a minha religião é o amor, às vezes fazem até camisa, e usam essa palavra, a minha religião é o amor, na verdade, eles estão salientando uma espécie de amor ao próximo despido ou destituído do amor a Deus sobre todas as coisas. Uma coisa não pode ser em detrimento da outra. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É o que a Bíblia ensina. Jesus foi quem mais amou a todas as pessoas e ama. Porém, a gente vê que quem mais falou e ensinou sobre o inferno foi Jesus. O cristão progressista, ele tenta corromper a missão da igreja, cooptando a igreja, tentar cooptar a igreja, a fim de colocar a igreja a serviço do ativismo político e social da nova esquerda. Quer transformar a igreja local, as denominações religiosas, em um instrumento de luta, de praxis da teologia da libertação. E quer transformar a igreja numa ONG, quer transformar a igreja numa mera entidade da sociedade civil, quando a missão da igreja não é de fazer ativismo social. A igreja coletivamente e cada cristão individualmente, em primeiro lugar, cada cristão individualmente e, consequentemente, a igreja coletivamente, ela tem responsabilidade social de amar o próximo e demonstrar a sua fé e seu amor por meio de boas obras. No entanto, a igreja não foi plantada por Jesus, não foi fundada por Cristo aqui na Terra com o objetivo de realizar ativismo político e social, e muito menos ativismo político e social alinhado à nova esquerda americana com as suas pautas identitárias, as quais se baseiam muito no ressentimento e na luta de classes, gerando ódio e polarização beligerante entre os diversos grupos sociais, com pouco interesse na resolução dos problemas sociais e na reconciliação entre opressores e oprimidos. É verdade que nós temos muitos problemas sociais, desigualdades sociais, muitas relações humanas de muitas pessoas ou de classes de pessoas se dão e acontecem muitos problemas de opressão. Porém, o ativismo social da nova esquerda, ele não está interessado em resolver os problemas, não está interessado em reconciliar opressores e oprimidos. Ele quer cada vez mais semear o ódio, o ressentimento e a briga e a luta entre opressores e oprimidos, até mesmo para justificar a sua própria existência. Cada vez mais esses movimentos estão dividindo a sociedade, esgaçando o tecido social e o suposto bem que eles dizem perseguirem e desejarem está cada vez mais difícil. Com isso, é muito comum o cristianismo progressista ser simpático e muitas vezes até se associar aos movimentos ativistas que defendem todo tipo de imoralidade sexual, aborto, legalização de drogas, postura anti-Estado de Israel e sendo adepto de atitudes ecumênicas e tantas outras coisas mais que fogem do padrão bíblico para a igreja. Querem transformar a igreja em um instrumento de ativismo político e social. Meus irmãos, o ensino progressista se constitui numa grande ameaça à fé cristã, à verdadeira fé bíblica, provocando erosão da ortodoxia, provocando corrupção da fé
e como Paulo disse, né, eu temo que, assim como a serpente enganou Eva, vocês também sejam enganados, né, e se afastem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Essa postura revolucionária, anti-igreja, anti-líderes de igrejas, anti-denominações históricas, anti-organizações religiosas, na verdade, isso aí é um canto da sereia para enganar, são falsos mestres que querem desvirtuar os crentes salvos da sua fé. Vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta, continue conosco. A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese de hoje, programa este transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertadora, FM 96.3, TV AD e nosso canal no YouTube, AD Mossoró Oficial. Nós estamos estudando hoje a lição de número 3 deste terceiro trimestre de 2023, lição que tem como título O Perigo do Ensino Progressista. O textuário da nossa lição diz que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E estamos sim vivendo esses tempos trabalhosos com muitos problemas, inclusive com muitas ameaças contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro, escrevendo na sua segunda epístola, ele advertiu a igreja, dizendo, 2 Pedro capítulo 2, versículos de 1 a 3, assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Observe que são heresias que vão surgir de dentro da igreja. Paulo, escrevendo a Timóteo, fala de heresias, de doutrinas de demônios que vêm de fora, mas Pedro aqui fala de heresias que surgirão de dentro do povo, do meio do povo de Deus. Pessoas que anteriormente eram mestres, que eram de Deus, pessoas que tinham compromisso com a sã doutrina, agora se tornam falsos mestres e começam a introduzir no meio da igreja heresias destruidoras, chegando até mesmo a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. 2 Pedro 2:2 diz que muitas pessoas vão seguir as práticas libertinas desses falsos mestres e, por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias. Mas, para eles, a condenação decretada há muito tempo não tarda e a destruição deles não caiu no esquecimento. Então, é uma ameaça real, mas que devemos ter cuidado. E aqui, no tópico 3 da nossa lição, fala sobre refutando o ensino progressista. Como é que a gente deve refutar? É com a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus é a espada de dois gumes, é com ela, a Bíblia é a nossa bússola, o nosso norte. A Bíblia é o prumo, é o esquadro que mostra para nós a verdade de Deus. E diz a palavra de Deus, Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 3, Paulo disse a Timóteo, Timóteo, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira ou comichão nos ouvidos. Então, nesses tempos nos quais estamos vivendo, muitas pessoas não suportam ouvir a sã doutrina,
sente como que coceira nos ouvidos para querer se afastar do ensino reto para adotar o ensino herético dos falsos mestres. Mas, assim como Paulo exortou a Timóteo, pregues a palavra, insista, quer oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência ou com toda a longanimidade e doutrina. Então é isso que nós devemos fazer, ensinar a palavra de Deus, ensinar as doutrinas bíblicas, devemos refutar todo esse ensino. Aqui no tópico 3.1 da nossa revista, o comentarista diz: em refutação ao ensino progressista, é indispensável reafirmar a doutrina da inspiração divina, verbal e plenária da inerrante palavra de Deus e validar o princípio de sola escritura instituído na Reforma protestante, que estabelece a Bíblia como a única regra infalível e autoridade final de fé e prática. Então, é importante que cada vez mais alimentemos o rebanho de Deus com a palavra de Deus. Tópico 3.2 fala ensinando as doutrinas bíblicas. Jesus, quando deu a grande comissão para a igreja, ele falou que, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Mas como se faz discípulo? Aí Jesus disse no versículo seguinte, Mateus 28:19, ensinando-os a guardar ou ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos tenho ensinado. Então, é responsabilidade da igreja evangelizar o mundo e ensinar as doutrinas bíblicas. Mais uma vez, eu quero enfatizar aqui, 2 Timóteo 4:2. Paulo disse a Timóteo, pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda e exorte com toda a paciência e doutrina. Paulo também escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo 4,16, lembre-se que Timóteo era um pastor de igreja, Paulo colocou Timóteo para pastorear a igreja lá de Éfeso, e uma das principais missões de Timóteo era combater os falsos mestres que estavam ensinando heresias ali naquela igreja. 1 Timóteo 4,16, Paulo disse a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, o pastor da igreja, o mestre da igreja, ele precisa ser vigilante para poder apagar todo e qualquer foco de heresia que surja no meio do povo de Deus, e ele vai fazer isso ensinando a palavra de Deus. Tem que ter cuidado da doutrina. É uma das obrigações do pastor da igreja. Ele tem que ser apto a ensinar e Tito, capítulo 1, versículo 9, diz assim, que o pastor deve apegar-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada. Ou seja, o pastor deve apegar-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Então, o pastor da igreja, o mestre da igreja, os professores da escola dominical precisam estar capacitados por meio do ensino da palavra de Deus para poder refutar as heresias do evangelho progressista e toda e qualquer heresia que surja no meio do povo de Deus. Então, isso é importante. E, por fim, além de enfatizar a questão do ensino da palavra de Deus, porque o ensino bíblico na igreja, ele se constitui numa vacina que vai imunizar, vai fortalecer os crentes, as ovelhas, o rebanho contra esses patógenos espirituais aí que são oriundos do cristianismo progressista e de tantas outras heresias que atacam diariamente a igreja. Heresia é uma coisa séria, leva à perdição, leva ao inferno. Então a gente precisa ter cuidado. E também precisamos, como diz o nosso comentarista, enfatizar a santificação.
A santificação é a operação do Espírito Santo em manter o crente separado do pecado e consagrado a Deus. O crente, ele tem que viver uma vida santa, separada do pecado. Tiago disse, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? João disse, não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E esse evangelho progressista nada mais é do que um casamento com o mundo, é uma aproximação com o mundo, é uma mundanização do evangelho, é uma corrupção do evangelho de Cristo, é um outro evangelho, é uma corrupção do evangelho verdadeiro. E nós temos que resistir a isso. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, Paulo disse assim, na versão Almeida século 21, diz assim, e não vos amoldeis ao esquema deste mundo. Eu gosto desta tradução, deste versículo, porque é a única que fala a palavra esquema, que é exatamente a palavra que está no original grego. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo. Este mundo é governado pelo espírito da Babilônia. E ele tem um esquema, ele tem uma forma. E nós não devemos nos amoldar a esta forma. O cristianismo progressista se amoldou à forma do mundo. Mas nós devemos resistir a isso. Antes, pelo contrário, ao invés de nos amoldarmos ao esquema do mundo, devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, concluindo a nossa lição de hoje, a heresia progressista critica as Escrituras, promove o enfraquecimento da ortodoxia, instiga a frouxidão moral e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Então, nós devemos ter cuidado com isso. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 3 a 5, Paulo ensinou, se alguém ensina alguma doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Então, o conselho de Paulo a Timóteo é: aparta-te dos tais. 2 Timóteo 3 e 5, Paulo também disse, destes afasta-te. Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18, Paulo também fala nesse sentido. Irmãos, noteis os que provocam dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos continuar fiéis a Deus, fiéis à palavra de Deus, não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda, mas sendo firmes e constantes nos caminhos do Senhor, fiéis à palavra do Senhor. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua audiência. Participe da Escola Bíblica Dominical. Este programa e nenhum outro substitui a aula da Escola Bíblica Dominical que é ministrada lá na nossa classe da Escola Dominical, na nossa congregação. Deus abençoe você e a sua família, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.